O Brasil é o sétimo lugar no número de empreendedoras mulheres. Dos mais de 52 milhões de empreendedores no Brasil, 32 milhões são de mulheres que estão aí à frente dos seus negócios. Mais de 40% dos empreendedores iniciantes do Brasil são mulheres. E quase 50% dessas mulheres são chefes de família. Que desafio, né? Hoje, no nosso último episódio do podcast Especial Mulher, nós vamos falar de empreendedorismo feminino. Esse tema também que está alinhado com a Agenda 2030, que é um pacto entre os países ali da ONU que tem os seus objetivos a serem alcançados, e um deles é a igualdade de gênero. Para tratar desse assunto maravilhoso que a gente adora, a gente convidou a doutora Caroline Reis, que é ex-aluna aqui da Uni São José, do curso de fisioterapia, que também é uma empreendedora e vai falar de esses e outros assuntos. Vem com a gente. Caroline, como é que você gosta de ser chamada? Pode ser Carol só? Pode ser Carol. Então tá bom. Carol, obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. E aí, vindo para cá agora, eu descobri que você é prata da casa. Me conta aí essa história, rapidinho. Terminei a faculdade aqui mais ou menos em 2020, né, no finalzinho ali da pandemia. Passei 5 anos aqui nessa faculdade, fui muito feliz aqui, fiz muitas amizades, inclusive as fisioterapeutas que trabalham comigo são daqui também. Sim. Então já tô dando emprego aí para fisioterapeutas. Que coisa boa. E, assim, Você foi muito especial cursou, mesmo. né? Fez fisioterapia. Fiz fisioterapia aqui durante 5 anos e foi muito bom esse tempo aqui, com certeza. E voltar aqui hoje foi uma nostalgia. Que Quando eu coisa estava entrando no carro, eu falei: "Caramba, quanto tempo que eu não faço isso". Muito bom saber que dá muito certo, né? Os estudantes saem daqui da São José e vão fazer o seu caminho, vão construir suas histórias. Verdade. Mas me conta, me fala um pouquinho de você. Quantos você tem? Tenho 31 anos. Sim, olha, eu vi um pensador falando que uma mulher que fala a sua idade, ela não tem Não nada. tenho medo. Tenho 31 anos, recém-feitos, fiz agora, dia 14 de fevereiro. Sou nascida e criada aqui em Bangu, na Zona Oeste. No calor. Ali no calor. No calor. E minha história, assim, né, começou muito, minha história profissional, né, Sim. começou quando eu fiz ali o técnico de enfermagem, quando eu era ali adolescente, escolhi fazer o técnico na época. E depois do técnico, decidi que eu queria fazer um concurso público, e aí comecei a estudar loucamente e passei no concurso das Forças Armadas, que eu sou militar também, mas não estou militar hoje. Mais pra frente eu vou explicando. Sim, depois você explica. Depois eu vou explicando. E aí aí já depois ali que eu entrei nas Forças Armadas, eu decidi que eu queria fazer uma graduação, né, queria fazer uma faculdade, e eu falo que a fisioterapia me escolheu, eu não escolhi a fisioterapia, porque até então o curso natural de quem normalmente faz o técnico de enfermagem é fazer faculdade de enfermagem, Sim. mas aí na época eu fiz o Enem, né, e acabei passando para fisioterapia, comecei até a faculdade de fisioterapia numa faculdade pública, só que aí na época, né, é uma época que tinha muita greve, Sim. e aí eu tinha que pedir às vezes, sair um pouquinho mais cedo do trabalho para ir, aí não conseguia fazer as aulas, aí eu falei: "Bom, eu vou tentar o vestibular numa particular para eu conseguir", que eu sei que não vai ter greve, não vai ter Sim, problema. é, E exatamente. vou para conseguir fazer certinho, e vim aqui para São José, fiz o vestibular aqui também da faculdade, passei, e comecei aqui minha jornada como fisioterapeuta, e, essa jornada aí tem sido muito desafiante, né. Mas me conta, o que você sempre quis empreender? Olha, não sempre quis empreender, mas eu tenho uma coisa em mim, eu acho que da liberdade. Eu sempre quis, assim, poder fazer as minhas próprias escolhas, ser dona de mim. Tá, mas militar? Aí como é que eu fui ser militar? Nada a ver, né. Mas, assim, foi o caminho na época que eu achei, ainda Sim, mais sim. ali, sendo pobre, né, morando na Zona Oeste, Sim. tendo uma opção ali, foi o militarismo na época. Mas depois que eu entrei no militarismo, eu vi que aquilo não era exatamente o que eu queria. Eu queria ser livre, eu queria Ter poder tempo. ter tempo, né, enfim, trabalhar. Gerenciar o seu tempo. Ter tempo é Exatamente. muito gerenciar o seu tempo. E também eu acho que muito aquele lance do propósito, né, eu tenho muito isso em mim, assim, de cumprir o meu propósito. Eu sentia que meu propósito tinha a ver com essa relação de cuidar de vidas, né.
Claro que quando eu comecei a faculdade eu não fazia ideia do caminho que eu estaria Sim. hoje, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali, aí eu fui descobrindo muito na fisioterapia esse caminho, né, durante a faculdade, Do do cuidado. cuidado, principalmente com mulheres, né, eu tinha muito esse lance de cuidar de mulheres, eu sabia que o meu caminho era aquele ali. E aí, por isso que, eu acabei indo para esse viés do empreendedorismo. Logo que eu terminei a faculdade ali, eu já emendei na pós-graduação, né, que foi dali do assunto que eu mais gostei na época, que foi a parte dermatofuncional, né, que é o que no que eu sou pós-graduada. Já terminei a faculdade fazendo a pós-graduação, e dali já comecei a fazer vários cursos também, né, ali dessa área de estética, né, dessa área, de dermatofuncional dentro da fisioterapia, e já comecei a empreender. Só que eu comecei a empreender e atendendo na casa das pessoas. Isso, é sempre bom a gente falar, porque hoje você tem uma clínica Sim, aqui no centro de Bangu, sim. e hoje a sua clínica tem quantos funcionários? São Hoje quantos eu tenho funcionários? são 3, 4, 5 funcionários. 5 funcionários entre Uhum. homens e mulheres. Só mulheres. Só mulheres. É Então uma você clínica só para mulher, que só emprega mulheres, tudo só para mulheres, tá tentando. ok, bacana, maravilhoso isso. E, mas você não começou assim grande, Não, gente, que isso. começou atendendo as pessoas em casa. Em E é casa. sempre bom a gente falar dessa trajetória, Uhum. porque muitas mulheres têm essa coisa de querer empreender e ver na internet, Sim. né, no digital, as pessoas naquelas mansões, É. com aqueles carros e Sim, acham que: "Caramba, mas eu só estou começando". Gente, sim. vamos respeitar o Com processo? certeza, teve todo um Então processo conta aí. pra gente um pouquinho como é que foi esse processo. Aí, como eu falei, logo que terminei a faculdade, eu já terminei ali fazendo alguns cursos, entrando na pós-graduação e comecei a atuar muito nesse campo aí de pós-operatório, né, que é um viés aí da dermatofuncional que a gente consegue trabalhar. Então comecei a fazer logo que terminei a faculdade, aí peguei meu crefito ali e comecei a fazer uns anúncios Os nos cartõezinhos. grupos de WhatsApp que tinha lá de onde eu moro, que aí na época eu acabei de morar em Guaratiba, saí aqui de Bangu, fui morar em Guaratiba, porque é perto do quartel e tal. Comecei a fazer, botar nos grupos de WhatsApp e as pessoas começaram a me chamar para atender em casa. Aí eu tinha uma Fiat Uno, que eu enfiava tudo nessa Fiat E Uno, vambora. aquela bem quadradinha, enfiava a máquina, enfiava creme, enfiava aparelho e ia pra casa dos outros. Aí a minha mãe ficava: "Caramba, você nem conhece as pessoas, como é que você vai na casa das pessoas?" Com Eu isso falei: tudo, "Eu vou conhecer agora, não tem problema." E aí ia na casa das pessoas, atendia e ali eu fui montando, né, a a minha sua cartela de clientela. clientes. Exatamente. E aí dentro do quartel também eu fui falando ali do meu trabalho, e as próprias meninas que trabalhavam comigo também falaram: "Carol, me atende também em casa e tal." Atendia as tenentes, as coronéis lá do quartel que elas moravam em frente, ia na casa delas também. E aí eu fui começando dessa forma, aí até que aí acho que em 2021 mesmo, 22, não, foi 21, é que foi tudo muito rápido, assim, logo eu terminei a faculdade, as coisas foram Sim, acontecendo muito rápido. acontecendo. Uma fisioterapeuta que eu já tinha feito estágio com ela, na época que eu fiz o curso de pilates, que a gente faz o curso ali durante a graduação, ela me chamou para atender na clínica dela, porque ela tinha uma sala lá vazia, ela falou: "Carol", aí e eu já comecei a divulgar no Instagram também, porque o Instagram Sim, em 2020, digital, 21, já sim. na época da pandemia, assim, começou a crescer muito, né. E antes acho que eu já tinha Instagram, eu já botava algumas coisas e tal, e aí começava a botar lá meus trabalhos, que eu ia atendendo de casa em casa, eu atendia na Barra, no Recreio, em Bangu, em Realengo, Santa Cruz, às vezes ia pra Zona Sul também, enfim, rodava, minha Fiat Uno rodava. Até que um dia ela deu até PT, tadinha. Por causa de chuva, essas chuvas doidas que tem às vezes. E ela me chamou para atender lá, e foi na época que eu comecei a olhar, ter muito esse olhar aí para o corpo da mulher e ver, falei: "Poxa, eu tô fazendo pós-operatório, as mulheres estão fazendo cirurgia, mas a barriga delas continua estranha, Tem continua alguma coisa estufada, que tem não tá alguma legal. coisa." Já sabia um pouco sobre diástase, já tinha aprendido um pouco na faculdade, mas comecei a me aprofundar, a fazer cursos. Eu sempre fui muito dessa curiosidade de entender que quando a gente não sabe ou não tem certeza de Vai alguma aprender, coisa, vai tem que embora. aprender. Sim, Comecei a fazer vai caçar um curso, curso. comecei para São Paulo fazer curso, que tudo é em São Paulo, né, no Rio quase não tem, às vezes, muito curso dessas áreas, assim. Comecei para São Paulo fazer curso, até que eu comecei a trabalhar com essa parte de diástase já nessa Explica para o clínica. povo o que que é diástase, que às vezes a Então, pessoa não explicando o que sabe. que é diástase, tá? Diástase é o afastamento da musculatura dos retos abdominais, que normalmente acontece devido à gestação aí nas mulheres. Grande parte que tem esse tipo de disfunção são mulheres. Essa disfunção, né, pode deixar a barriga da mulher muito estufada aí depois da gestação, que é uma grande questão de muitas mulheres que falam: "Carol, tive filho e minha barriga não voltou para o lugar." E aí isso de fato acontece aí por conta Hum.
da diástase. E a questão que eu comecei a questionar é que eu via que as pacientes faziam cirurgia, às vezes, para diástase, faziam abdominoplastia, e a barriga continuava estufada. Falava: "Gente, que raio de coisa é essa que a barriga continua estufada?". Mas é por quê? Porque o músculo, ele só é reabilitado através de exercícios específicos, que só quem faz isso é a fisioterapia especializada. E aí eu fui me especializando nessa área para reabilitar essa musculatura profunda. Porque isso não vai causar só problemas estéticos, vamos dizer assim, né, o estufamento da barriga, mas começa a mexer em toda a estrutura corporal da mulher, como começa a dar dores na coluna, porque começa a gerar, Postura, né? começa a mexer A na projeção para postura. frente, Exatamente, lombar. começa a mexer também na questão do períneo, então muitas mulheres começam a ter escape de xixi, incontinência urinária. E se você avaliar o corpo da mulher ali, toda a estrutura corporal dela começa a ser alterada por conta dessa diástase, exatamente porque o abdômen, ele tem essa função aí, os músculos do abdômen profundos têm essa função Certo. de estabilidade, né, de dar essa estabilidade para o corpo. E as mulheres perdem completamente essa estabilidade e ficam anos aí sentindo um monte de coisa e não sabe qual é a verdadeira raiz do problema. E aí eu entendi qual era a raiz do problema, principalmente para as mulheres que passavam por gestação, e comecei a tratar isso. E aí comecei a trabalhar ali nessa clínica dessa minha amiga e ainda atendia em casa também. A clínica dela era aqui, até aqui em Realengo, aqui pertinho. Eu atendia lá, acho que umas 2 ou 3 vezes na semana, atendia meus pacientes em domicílio e ia embora. Até que eu comecei a ter porque a minha intenção no início era mais assim: eu vou continuar no quartel, vou ter um consultóriozinho para atender ali alguns dias na semana, mas aí acho que o fogo do empreendedorismo começou a acender em mim, que eu falei: "Cara, é muito real as transformações que eu posso proporcionar ali na vida das mulheres, por que que eu não posso alcançar mais mulheres?". E para alcançar mais gente não tem jeito, tem que aumentar o espaço, tem que divulgar mais aumenta a demanda, tem que ter mais maca, tem que ter mais gente. Isso. E aí começou exatamente assim. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem prática. Você teve que juntar um dinheiro, Sim. teve que fazer, sei lá, porque as pessoas têm essa coisa de que: "Ah, mas veio de família Ah, abastada. meu Deus. Ah, mas tem alguém para poder ajudar, financiar". É, Não, você se organizou financeiramente, sim. juntou um capital para Uhum. fazer o seu investimento. Porque é Exatamente. importante a gente trazer essa informação mais prática, Claro. porque eu tenho esse propósito também informativo, né, e motivador também para as Sim. pessoas. Quando eu comecei a atender com nesse consultório ali, como eu comecei a ter mais demanda de paciente, eu já comecei a pensar no futuro de eu ter o meu consultório próprio, Sim. e aí dali eu já comecei a juntar dinheiro para que eu tivesse ali pelo menos o valor para eu poder iniciar um consultório pequeno, ter um capital de giro ali para caso, tivesse, sei lá, não tivesse paciente de início, eu pudesse conseguir me manter ali por pelo menos 6 meses, é importante isso. Sim. Claro que eu Você foi para o também Sebrae fazer cursinho? eu não Ou cheguei a você não fazer logo, fez não nada, fiz. nem online, Eu nada? fiz um curso, na verdade, que foi transformador para mim, que eu fiz mais ou menos foi tudo em 2000, bom, foi tudo muito muito rápido. Eu fiz um curso, acho que foi em 2021 mesmo, mais para o final, assim, um curso que é específico para gestão de consultórios e clínicas. Eu achei, assim, na internet, nesses anúncios aí que aparece, o nome dessa mentora é até Luciana Ramos, eu comecei a fazer o curso com ela. E aí foi o que me abriu o olhar para ser empreendedora mesmo, assim, aprender a fazer as coisas mesmo. E daí que eu falei: "Cara, acho que tá na hora de eu tomar a atitude de ter o meu próprio consultório", porque até então eu estava ali no consultório da minha amiga, fazendo ali uma Sim, sublocação, era muito mais confortável, né. sim, é. Mas só que aquele lance de querer crescer, de De querer ter uma empreender, coisa sua de mesmo, querer ter não tem algo nada de mal meu, nisso. do meu jeitinho, né, e tal, para poder atender melhor os pacientes, começou a aquecer em mim. Eu falei: "Não, eu tenho que abrir o meu Aí negócio". você se organizou Me financeiramente. organizei. Claro que eu também eu sou de um viés também que eu acho que a gente não pode esperar estar tudo perfeito, ter tudo Todas as certinho, condições todas as favoráveis. condições, que eu tenho até uma amiga que falou isso pra mim essa semana, ela falou: "Carol, você fez tudo sozinha mesmo". Eu falei: "Foi, eu não contei com o marido, com o pai, com ninguém, eu fiz tudo literalmente sozinha, ninguém me prestou dinheiro, era tudo do meu mesmo". Porque, assim, eu tinha um emprego, né, o pessoal acha que militar é rico, mas não é, gente. Eu era ali, a gente fala que é praça, né, técnica de enfermagem, tinha um salário ali comum, Sim. normal, mas eu fui juntando mesmo com o que eu conseguia ir fazendo, já trabalhando com essa parte aí da fisioterapia, com a diástase, atendia alguns pacientes também. Nessa época eu atendia muito várias coisas, né, para conseguir ir podendo direcionar ali o meu trabalho. Aí hoje, você atende pacientes e cuida da parte administrativa do seu Sim. negócio ou você tem alguém que cuida
do administrativo, que cuida dessa questão. Como é que você equilibra isso? Se é que existe É. esse equilíbrio. Hoje eu tenho uma equipe, né, eu fico até feliz de poder dizer isso, porque acho que quando eu comecei lá, eu nem imaginava nem ter um consultório, imagina uma equipe, né. Tem fisioterapeutas que trabalham junto comigo, capacitei elas dentro de todo o meu conhecimento que eu fui adquirindo aí nesses anos, a gente criei um protocolo, né, uma forma de trabalhar, que a gente já pôde transformar aí mais de 700 mulheres, né, muita, muita mulher. É. E aí treinei elas e hoje elas atendem junto comigo. Eu também atendo ainda, né, mas hoje eu tô mais focada na parte Na administração, na gestão. administrativa e também de estratégia, né, que isso é muito importante para o negócio, Sim, ter pensar em estratégia. crescimento, em expansão. Exatamente. E hoje, né, acho que a minha grande estratégia, além de toda a parte administrativa, é também o marketing, né, você Sim, saber divulgar o seu sobretudo trabalho. digital. Exatamente. Eu cresci por causa do Instagram, por causa do digital, foi o Foi a sua meu ferramenta, foi a minha ferramenta. impulsionadora. Totalmente, foi E como é que o você Instagram. criou esse protocolo? Você, óbvio, né, Uhum, estudou, a uhum. conseguiu, organizar todo o conhecimento teórico, Sim. e aí como que você cria um protocolo para atender hoje o seu público é esse aqui da Zona Oeste. Hoje, basicamente sim, mas hoje, assim, meu trabalho cresceu tanto que vem mulheres do Rio de Janeiro inteiro para tratar comigo aqui em Bangu. E o que que tem diferente no protocolo da Carol? Eu acho que é exatamente esse fato, primeiro, da gente ter esse cuidado específico para a saúde da mulher e também de tratar a diástase, né, de uma forma muito direcionada, entender cada caso. Por mais que a gente tenha um protocolo, a gente tem um tratamento muito individualizado para cada caso. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Por mais que Ninguém. todo mundo tem diástase. Individualidade biológica. A gente tem uma individualidade ali no tratamento, tá. E acredito que também porque, eu sempre mostro, né, ali através do Instagram, né, você vê uma pessoa que tem um caso ali parecido com o seu, Sim, algumas autorizam ele a mostrar o resultado e tal, então acho que essa identificação, sim. eu acho que é que faz muitas pessoas virem, né, ver o resultado nas pessoas, as pessoas falando: "Ó, eu realmente parei de ter escape de xixi, eu realmente diminui o estufamento da minha barriga, eu realmente não tenho mais dor na coluna". Eu acho que essa identificação é o que atrai muito as pessoas. E você hoje, eh, e aí você teve que estudar a estratégia de marketing digital. Exatamente. Teve que fazer cursinho, Tive de muitos. impulsionar post, como é Exatamente. que foi esse processo, assim? Porque eu acredito que para você que se formou em 2020, Uhum. né, a gente já é mais da era digital, É, então, talvez tenha tido alguma facilidade, sim. não igual essas meninas de 12, Ah, não. 14 anos que já nascem ali, Já nasce na tela. já nasce na tela. Sim. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foi esse processo de estudar o digital, Uhum. para você poder se familiarizar e poder crescer, e alcançar esses resultados. Eu comecei a identificar que no digital, para as pessoas se identificarem, você precisa falar da necessidade delas. Você precisa falar do que elas querem ouvir. Eu não posso chegar falando termo técnico, eu não posso chegar: "Olha, nós vamos ajustar o transverso do seu abdômen, tã e o reto abdominal", não adianta. Eu tenho que falar a forma que as pessoas querem ouvir. Eu falo: "Poxa, você é aquela pessoa que está com aquela barriga estufada depois da gestação, parece que está tudo mole, parece que está tudo solto". E o que que eu comecei a pegar? O que as pacientes me falavam nas Ela consultas. Eu pegava na consulta, ela chegava assim: "Carol, a sensação que eu tenho é que minha barriga tá solta. A sensação que eu tenho é que minha coluna vai sair do lugar. A sensação que eu tenho é que se eu fizer qualquer esforço, eu vou me mijar inteira". Então, assim, eu pegava o que elas falavam e eu comecei a levar isso para o Instagram dessa forma, a forma que elas falavam, que elas estavam sentindo, porque era a única forma delas se identificarem. Porque existem várias formas das pessoas se identificarem com você ali no Instagram. Primeiro, quando você é a própria pessoa que viveu aquela transformação. sim. Por exemplo, se eu tivesse tido diástase e aí eu criei um método e ele funcionou em mim, que não é o meu caso. Ou se você já pôde transformar pessoas através do que você criou. Então, eu pego o próprio exemplo das pessoas, o que elas me falam, e elas amam dar depoimento, elas amam falar da Adoro, transformação claro, delas. Então claro. eu uso exatamente o que elas me falam para poder eu conseguir chegar em outras pessoas, para eu conseguir me comunicar, E tem entendeu? dado resultados pra caramba. As Muito. pessoas têm vindo a Bangu Tem vindo a Bangu para se procurar tratar. Ó, eu sua tenho clínica. paciente, Fala o nome da sua clínica, diz aí o Clínica endereço. Caroline Reis, lá na Rua Sul América, 1679, ali no centro, pertinho do centro de Bangu mesmo, do lado do Guanabara, ali pertinho do Guanabara. E esse ano eu comecei a atender na Barra da Tijuca também, tô atendendo lá uma vez na semana, tive que expandir para lá porque
Principalmente o pessoal da Zona Sul, ali da Barra, tinha essa dificuldade de vir para Bangu, de trânsito e tal. E aí tô atendendo lá também agora. E fora a forma online também, que eu tenho paciente do Maranhão, tenho paciente de vários lugares do Brasil também. Sim, remotamente. Remotamente também eu atendo. Aí Tá? você tem uma plataforma em que as pessoas, porque eu já vi muito isso, né, de aulas. Ah, sim. Tem uma plataforma de aulas, e aí tem os exercícios, e aí você vai fazendo os exercícios. Eu, Ou né? não, você Não, faz eu ao faço vivo. ao vivo. Eu acho, ali dentro do meu protocolo é a forma que funciona melhor, né? É a gente fazer aula ao vivo, né? Eu faço ao vivo ali com a aluna, como se fosse uma aula presencial, só que a gente está ali ligada pela tela do computador. Conectados na internet. E funciona muito também. Muito legal essa coisa de transformar a vida, né, porque quando a gente fala em saúde da mulher, sobretudo dessa questão pós-maternidade, Uhum. a gente não está falando só de estética, a gente está falando de autoestima, está falando de função, de funcionalidade, né, essa mulher que vai voltar para o mercado de trabalho, você tem um escape de urina, isso compromete sua vida social, compromete sua vida sexual, compromete sua vida em vários outros âmbitos. Sim. Então, você não está trabalhando ali só com estética, você está devolvendo funcionalidade, autoestima, devolvendo vida, né, Verdade. para as pessoas. E deve ser de fato bem muito, gratificante. Mas você tem um podcast. Tenho, menina. Eu arrumo um monte de coisa para fazer. Me conta a história desse podcast, como é que ele surge? Então, eu tenho uma amiga, que é a Luísa, que ela é psicóloga, e ela também é militar e a gente se conheceu no quartel. Eu fui instrutora dela por um tempo, e aí ela voltou, de São Paulo para o Rio, e a gente voltou ali a se conectar mais, a estar mais junto, conversar, e ela estava saindo do quartel, ela realmente saiu. Eu hoje estou de licença, né, que a gente tem o direito a uma licença ali, e aí ela realmente saiu e a gente estava se ajudando nesse processo e conversando de ter um projeto juntas, porque eu trabalho muito com mulheres, ela também, e aí eu tenho também um pouco de um lado, tento olhar um pouco a parte mental também, porque eu fiz pós em medicina chinesa, então a medicina chinesa tem muito esse olhar também, né, pro Holístico, né, do holístico, indivíduo né, do inteiro. indivíduo como um todo, e conversando com ela. Aí ela: "Amiga, por que que a gente não faz um podcast?" Aí eu: vamos fazer um podcast", foi meio assim. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e a gente do nada resolveu procurar estúdio pra fazer. A gente já tinha a ideia na cabeça, aí achamos um estúdio, a gente grava até lá na Barra, achamos um estúdio e a nossa intenção era poder trazer o assunto de saúde integrativa para a mulher. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando de forma separada, só de doença, só de financeiro, só de autoestima, mas E o não que você chama de saúde integrativa? a gente fala, né, que a saúde, ela não só na verdade, a Organização Mundial da Saúde fala isso, né, que a saúde, ela não é só ausência de doença, né, mas é você ter bem-estar, né, de forma geral. A gente pegou muito esse lance e quis trazer isso, né, de saúde integrativa, de que a mulher precisa estar bem em todos os sentidos da vida, né, na parte mental, na parte social, na parte física. Então a gente quis trazer outras mulheres, entrevistar outras mulheres que tivessem profissões de diferentes ramos ou histórias de vida de diferentes ramos, e trazer isso para trazer saúde para essas mulheres de forma geral, né, tanto na parte física, então a gente já entrevistou médicas, fisioterapeutas, já entrevistamos, algumas mulheres que elas trabalham só no mercado financeiro, então elas trouxeram essa questão de saúde financeira, já entrevistamos mulheres que têm uma história de superação, assim, muito grande, então trouxeram também essa história, né, mulheres muito inteligentes, né, que trouxeram ali todo o seu conteúdo, enfim, a nossa intenção era isso, trazer essa troca, né, entre mulheres e falar, de saúde, né, de forma integrativa e unindo o nosso trabalho, que a gente já faz também. Sim. Você acha que você tem filhos? Não tenho ainda, A só gente filho pet. a gente, quando olha, né, para Uhum. esses dados todos, imaginem, alguém com todas essas responsabilidades que você tem, Sei, que nós temos, né, na sei, vida, e ainda com filhos, e ainda sei. com, muitas vezes, eh, com esse compromisso de ser o sustento Uhum, financeiro das famílias. uhum. E aí, quando eu falo família, eu não falo só a família ali, núcleo familiar, filhos, Sei. marido, eu tô falando família estendida, pais, Uhum, irmãos, uhum. e são desafios, assim, muito grandes, né, a Muito. gente olha para realidades, hoje do Brasil, a gente olha para os dados, a gente vê que as mulheres hoje, eh, serviços, né, lá no topo, né, no que Uhum. diz respeito a empreender,
em serviços e depois comércio e depois indústria. E aí a gente vê as mulheres oferecendo os seus serviços, fazendo. E aí a gente viu na pandemia um pouco de desespero das pessoas, né, para poder empreender, para poder fazer alguma coisa, porque a gente viu o mercado se fechando portas, né, para as mulheres. E hoje a gente vê que foi um movimento que deu muito certo. Os números vão apontando, né, como vai crescendo cada vez mais o número de mulheres no mercado. Isso é muito bom, mas isso também expõe também mais a mulher a todo tipo de violências. Sim. Porque as pessoas acreditam, né, porque ela ascendeu socialmente, ela não vai, tem um pouco, né, tem funcionários, tem um status que as violências que incidem sobre a mulher, elas, né, diminuem ou não existem mais por causa disso. Óbvio que o empoderamento financeiro é uma coisa maravilhosa, né, é uma coisa maravilhosa, autonomia para ir e vir, para poder comprar, para poder, fazer aquilo que tem vontade, mas isso não, tira a mulher da mira das violências, né. Então eu fico imaginando essas mulheres periféricas que estão lá fazendo e que têm filhos e que precisam e muitas vezes são mães solo, Sim. e que precisam dar conta da maternidade, dos negócios, enfim, eu acho que é um corre muito admirável. Muito, eu admiro muito. Porque eu até brinco: "Gente, se tivesse ainda uma criança aqui, né, que vai ter Nesse em algum contexto momento, nem sei como é que vai ser". Na verdade vai dar para fazer, vai acontecer, né, eu vou conseguir me organizar, né, ou não, e vou conseguir fazer. Mas eu admiro, eu vejo muitas mulheres, né, que eu atendo, que são mulheres que muitas vezes são empreendedoras, passaram por gestação, estão com essa questão da autoestima, com essa questão aí toda do corpo, e também tem que dar conta de tudo, e do filho, e da casa. E aí eu até falo para elas que o momento que elas estão ali é o momento que elas têm para si. Às vezes elas só têm aquela 2 horas que elas ficam lá sim, comigo para se cuidar, não tem mais, o resto na de uma semana semana inteira. é só a labuta, né. E elas têm aquele tempinho ali para se cuidar, então eu admiro muito as mulheres, né, que ainda tem toda essa questão, né, por trás. Eu acho que eu ainda tenho eu tive essa oportunidade de talvez, conseguir fazer tudo isso antes da maternidade, né. Claro que eu acho que os desafios só vão aumentando com o empreendedorismo, né, conforme a gente vai crescendo, né, que a minha Sim. ideia é expandir cada vez mais, ainda entrando na maternidade, né, eu acredito que vai ser bem desafiante. Mas, eu admiro quem começa tudo isso, igual era a Já minha nesse correria que contexto. eu, né, ficava eu acho que eu até falei no podcast que eu gravei lá no nosso, que eu saía de casa 6 horas da manhã e só chegava em casa meia-noite. Não tá muito diferente hoje não, mas hoje eu ainda consigo ter meu tempinho pra Parar fazer pra atividade almoçar, física, fazer uma almoço, refeição tranquila. Antes não tinha isso. Aí imagina, né, você ficar de 6 à meia-noite fora de casa e chegar e É. ainda dar atenção ali pra criança, né, e Sim. tudo mais. Eu já encontrar a criança dormindo, aí vem a culpa, aí vem todas as pressões Exatamente, sociais. exatamente. Não é brincadeira. Qual, conselho você daria, assim, para alguém que está querendo agora está saindo da faculdade, Uhum. está pensando o que que vai fazer da vida, mas tem essa veia empreendedora, tem esse desejo Uhum. de empreender e de fazer e de ter o seu próprio negócio. Sim. E inclusive a gente fez uma pesquisa agora para ver a persona, né, dos nossos cursos, né. Uhum. Dos nossos alunos, muitos alunos, de diversos cursos, eles querem exatamente isso, né, eles querem ter o Entendi. seu próprio negócio. Sim. Pouquíssimos querem fazer concurso público, Sim. querem ir Trabalhar em trabalhar CLT, empresa. Aham. empresas, né. As pessoas querem ter o seu próprio negócio, Sim. porque entenderam que é essa questão da autonomia, do gerenciamento de tempo, Sim. da possibilidade de colocar ali a sua cara, Uhum. né, não ter que ficar ali tendo continência Sei. para o patrão. Então eu queria Sim. que você falasse, assim, a gente acabou de ter nossa colação de grau aí, um monte de gente foi para o Sim. mercado de trabalho. Para o pessoal que concluiu tanto o curso de fisioterapia, Uhum. né, que é o curso que você Sim. concluiu aqui, mas para os outros cursos também que tem vontade de abrir o seu negócio, quer fazer Uhum. acontecer, qual o conselho, assim, que você daria para essas pessoas? Acho que a primeira coisa é você escolher um ramo específico, que eu acho que eu vejo do pessoal, assim, que quer empreender, que é meio que atirar para todos os lados.
e não dá muito certo. Você tem que ter um foco. Por exemplo, por mais que de início eu comecei ali com 2 coisas, que eu trabalhava muito pós-operatório, já com diástase, já a parte de Você estava no empreender, ramo da eu mulher. estava no ramo da saúde da mulher e depois eu direcionei praticamente só para diástase. Hoje na minha clínica a gente tem alguns outros serviços, mas se você olhar o meu Instagram, eu só falo de diástase. Então você precisa focar num ramo, numa coisa que você quer falar, o que você quer transformar, e sempre buscar, uma necessidade porque, existem muitas necessidades das pessoas aí. Tem gente que tem necessidade de beber mais água, uma coisa bem, assim, fácil. Então você pode falar, o teu foco pode ser incentivar pessoas a beber água, um exemplo bem baixo aqui. Mas a gente precisa ter um foco e focar no digital. O digital é o que é o que traz gente, né, o que a gente consegue conversar com as pessoas, Mostrar o nosso trabalho. mostrar o nosso trabalho, e entender que empreender é difícil também, não é uma coisa assim: "Ah, vou lá empreender, já deu tudo certo", não é bem assim, não querendo desanimar, gente. Não, mas tem que a gente Tem que trabalha com a falar a verdade. verdade. Então, assim, empreender também é difícil, é desafiante. E uma coisa que eu identifico, assim, dentro do empreendedorismo é a gente ter persistência. Hoje eu tenho bastante seguidor no Instagram, tenho engajamento, mas quando eu comecei lá em 2021 eu tinha, sei lá, 10 pessoas, meu pai, minha mãe, Sim, meu irmão. marido, minha irmã, pessoas próximas. Então, assim, tem que ter persistência, tem que: "Ah, não, só tem uma pessoa na minha live", não tem Não tem problema, eu vou problema. fazer para uma pessoa. O melhor O possível. melhor possível, tem que ter persistência e a internet eu vejo que é muito repetição também. Por exemplo, eu acabei criando alguns quadros ali no meu Instagram, então hoje, por exemplo, é dia de live. Toda terça-feira eu tô lá fazendo live. Pode ter uma pessoa na minha live, mas eu estou lá falando para uma pessoa. Toda quarta-feira eu faço tipo uma avaliação de diástase no Instagram para ver, a pessoa manda foto e tal. Pode ter uma avaliação, uma pessoa só mandou foto, mas eu vou fazer toda quarta-feira aquilo. A internet também, porque as pessoas elas gostam Consistência, né. consistência, acho que a palavra melhor é consistência. E as pessoas veem que você está todo dia ali trazendo o assunto, que você está estudando, que você está transformando, então tem que ter persistência. Eu vejo muitos empreendedores que começam assim, num dia posta, depois fica 5 Uma anos sem postar. semana, isso. Não tem como, gente. Eu acho que a gente tem que olhar a rede social como Digital trabalho. É, e o digital é todo dia, É né, a todo gente tá com dia. a cara desse negócio o tempo É todo. trabalho, não tem que pensar assim que claro que a gente usa para o lazer também, mas, tipo, eu vejo meu Instagram como trabalho, então, assim, é chato, às vezes a gente não quer gravar, a gente não tá afim, tem dia que nosso cabelo tá feio, tem dia que a gente não tá se Sim, sentindo bonita, os homens também devem ter esse dia sim, também, deve ter. mas a gente tem que ir lá, mesmo que a gente esteja se sentindo feia, e as pessoas elas não gostam de perfeição, as pessoas gostam da imperfeição, de Gosto da você verdade, né, do mundo real. tipo, eu reparo que eu falo muito "né" e "gente". E aí eu ficava no início eu me incomodava, eu falo muito "gente", né". Agora eu não tô nem aí, eu boto assim mesmo. Claro que a gente vai tentando melhorar, mas assim, as pessoas já sabem que eu falo assim, entendeu. Então não tem por que eu ficar mudando a minha forma de ser, porque tem gente que vai se identificar comigo, que vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. Sim, é. Elas não E o precisam me hater tratar. também vai estar lá. Vai ter. Você passou por isso? Ainda passo, sempre Sério? tem bastante Me hater. fala do hater. Ah, eu Não, adoro hater saber. tipo assim, eu às vezes eu tento gravar uns vídeos, às vezes que a gente vê que dá muito engajamento, hoje eu tenho uma empresa que me ajuda com essa parte de anúncio, nessa parte digital, então tem uns vídeos que a gente tem que fazer meio engraçado, assim, para as pessoas se identificarem. Aí tem um vídeo, por exemplo, que eu fiz, tipo estufando a barriga e depois contraindo, só para as pessoas entenderem que quando a barriga tá Entendi. estufada é assim, não sei o quê. Aí teve gente que veio: "Mas ela está estufando a barriga". Cara, todo mundo sabe que eu tô estufando a barriga. Aí recebi um monte de comentário assim, mas um monte de gente também falando: "Ah, eu gostei, eu quero Sim, tá entender só mais". mostrando. Eu entendi o que você quis dizer e tal. Mas o hater, ele tem o seu papel legal, sabia? De É, impulsionar também. exatamente. Ele tá vendo lá, tá me dando visualização. Isso. Não, e tá Engajamento. engajando, tá Exatamente. comentando, tá, o algoritmo tá fazendo o algoritmo Exatamente. trabalhar. Nesse proce Ó, esse processo todo você falou que você Uhum. só contou vitória, Só vitória. E a mas derrota. eu quero saber alguma Aham. coisa, assim, que você fez, tipo: "Cara, isso eu não faria. Sim, Esse caminho fiz, me arrependi, tomei um prejuízo, foi muito ruim sim. e não faria de novo". Então, me diz aí, tenta lembrar. Acho que teve agora no final do ano que eu fui tentar fazer um projeto digital até, tipo de um lançamento, né, que a gente chama, e não deu certo.
uma coisa assim que eu estava, tipo, achando que ia dar muito certo, que ia ter muita Investiu gente. dinheiro, Investi perdeu dinheiro. perdi dinheiro, porque você tem que É fazer normal o empreendedor perder dinheiro em algum normal, momento. gente, é normal. Ainda bem assim, eu não investi muito, porque eu tive uma certa sabedoria ali pra dosar, eu falei: "Vou fazer um teste", mas achei Porque até pra perder tem que ter uma inteligência, tem que né. ter. Eu achei que meu teste ia dar muito certo, mas não deu super errado, entendeu. Mas assim, eu até que dessa vez, assim, eu não fiquei chateada. E é normal a gente ficar chateado, ter ansiedade, ficar triste, por isso todo empreendedor tem que fazer terapia, eu acho. Você faz terapia? Eu Faço. também. Tem que fazer, gente. Acho que Não não sou só quem é empreendedora não, empreendedor, mas eu faço. qualquer professora tem que fazer. Tem que fazer. Não, a Tem que fazer. professor então, Mas ainda. cada coisa que a gente Não, faz. tem que fazer. A Mas esse teu terapia processo terapêutico veio por conta do ó, empreendedorismo ou ele chegou eu antes? já fazia antes, e aí eu dei uma pausa, porque a gente acha que tá bem, né. É, Aí se deu alta. me dei alta. Aí quando eu estava nesse processo da transição de sair lá da sala da menina e abrir a minha, que eu ficava naquele, falei: "Cara, eu não vou conseguir pagar o aluguel, ninguém vai querer ir pra lá e tal". Eu fiquei com muito medo, muito mesmo. E aí foi a terapia que me ajudou. Se não fosse terapia, acho que eu não empreenderia hoje, né, não teria uma clínica, né, grande. Então eu tive que a terapia me ajudou muito nesse lugar, No assim, de início romper você o foi medo. no início você foi pra terapia com a gente estava aqui conversando com a coordenadora com a Marta, né, Uhum. psicóloga, ela estava falando isso, né, sobre a terapia não somente como esse lugar de resolução de traumas, de, Uma dirimir patologia, né. Aham. conflitos, É. assim, terríveis, mas como esse lugar de bem-estar, Exatamente. Hoje eu faço a terapia como bem-estar, de bem-estar. manutenção de bem-estar, de Exatamente. você e ela estava falando exatamente sobre isso, estava vendo, inclusive tá lá nos stories esse recorte da fala dela e agora me remeteu. Então, no primeiro momento você vai pra terapia, isso novinha ainda na faculdade? Eu já fazia na faculdade já a terapia, porque eu tive uns problemas na vida Sei, mesmo. na vida Tive pessoal. umas crises existenciais, assim, aí durante a faculdade eu já fazia. Aí eu acho que ali perto do final da faculdade eu me dei alta, enlouqueci de novo por causa do TCC, aquele lance todo do final de faculdade. E aí depois já emendei aí na pós-graduação e já comecei a trabalhar, empreender, né, e conciliando o quartel. E, até esse processo agora, eu peguei licença do quartel ano passado, né, até esse processo para eu pegar licença, para eu tomar essa decisão, porque quando você pega a licença você deixa de receber, né, então Sim. você não tem mais o salário ali, também foi uma decisão muito difícil para mim, foi a terapia que me ajudou. Então todos os processos que eu tenho que romper barreiras, é sempre a terapia. E eu tenho muitas barreiras ainda para Sim. enfrentar, até para poder crescer o meu trabalho, e que a terapia que me ajuda nesse processo. Toda semana eu tô lá, acho que agora quarta eu faço na hora do almoço, eu Aí eu sou paro meu sexta. Eu sou atendimento sexta pra poder resolver o BO da semana da inteira, eu entendeu? faço no meio da semana. Tipo assim: "Tô ficando louca", aí faço no meio da Pra semana, aguentar o pra restinho. aguentar o resto, isso aí. E Toda é sexta-feira, 17h, eu eu tô sou eu lá. sou eu sou aquela pessoa que fala Inclusive que beijo pra Ana, que assiste o o teu podcast. podcast, Ela legal. assiste. Eu falo que todo mundo tem que fazer terapia, na minha cabeça a psicóloga que faz que é host comigo, ela fala que não, que cada pessoa ali tem uma necessidade, eu falo: "Não, na minha opinião todo mundo tem que fazer e pronto, eu é que vai fazer a terapia". Inclusive, porque eu fico imaginando, né, essa primeiro porque depois que você tem as pessoas te conhecem, você tem lá o seu protocolo, tem a sua marca, as pessoas te conhecem, imagina você quebrar. Tem esse Tem, desespero, né, sim. essa tensão de quebrar, de: Sim. "Poxa, mas eu já dei tão certo, já transformei tantas pessoas", Uhum. e aí tem o compromisso também com a vida das pessoas que você emprega. "Poxa, eu tenho aqui 5 Exatamente. pessoas que também têm seus compromissos financeiros, que têm suas famílias, Uhum. têm filhos, têm". Imagina a tensão que, né, e você com vontade de expandir, Sim, daqui a pouco são 10, depois são 15, sim. 20, sei lá, 1000 pessoas trabalhando Aham. para Eu trabalhando você. isso na terapia. Sério? É, porque eu tenho eu sou muito responsável, assim, demais. Então, assim, eu penso mais eu fico: "Ai, gente, é muita gente para eu administrar, como é que eu vou, né, dar conta de todas essas Querendo garantir o pessoas?". bem-estar Quero também das pessoas no eu trabalho. penso muito nisso na equipe, né, que eu acho, assim, que se minha equipe não estiver bem, os meus pacientes não vão estar bem, Isso então eu quero te perguntar. O que penso você tem, muito. assim, de estratégia, já que você trabalha com o bem-estar de mulheres, Sim. e você é uma empreendedora que emprega mulheres, Uhum. você também está preocupado com o bem-estar dessas pessoas que estão trabalhando Com ali para certeza. você. Uhum. Então quais são as estratégias que você, enquanto empreendedora, Uhum. pensa
e executa ali para garantir o bem-estar dessas pessoas que estão ali trabalhando para você? Ó, eu sempre sou muito acho que a franqueza mesmo, né, eu sempre chamo elas para conversar, sempre pergunto se eu percebo alguma situação, assim, meio estranha, eu já chamo para conversar. Tento conciliar os horários para não ficar pesado para ninguém, né, a gente faz uma distribuição ali da nossa escala ali de agenda para não ficar pesado, até porque algumas das meninas têm filhos, as 2 têm 2 filhos, né, então eu tento conciliar para não ficar pesado para elas. Sempre pergunto: "Olha, tá muito pesado o trabalho, como é que tá?". "Não, Carol, o horário tá tranquilo para mim e tal, se for necessário a gente faz um ajuste ali". Eu sou muito Flexível. flexível nesse sentido de conversar, de trocar horário se for necessário. A minha secretária ali, que é meu braço direito, né, me ajuda toda a parte administrativa ali, Sim, ela que me auxilia, de porque agendamentos de e de escalas e agendamento, de etc. tudo. E aí ela me ajuda muito. Essa semana mesmo ela estava desconfiada que estava com covid, dengue, ninguém sabe, né. Sim, Eu alguma falei pra coisa ela: "Vai embora". tropical, alguma coisa E ela estava tropical. assim, só meio resfriada. Falei: "Vai embora, vai fazer um teste. Se não tiver o teste, descansa um pouco, que aí amanhã, se É não outro der dia. positivo, você volta". Aí realmente no outro dia acabou que ela fez, deu negativo, enfim, voltou no outro dia, já estava melhor, porque às vezes ela só precisava descansar um Sim, pouquinho, entendeu? cansaço da vida. E aí ela foi, claro que a gente tem toda ali as responsabilidades também do trabalho, as meninas eu agora antigamente eu fazia reuniões mensais, agora eu tô fazendo semanal, porque como a demanda aumenta e a gente tem muita coisa para sempre conversar, Alinhamento, né. alinhamento, tô sempre preocupada com isso, eu mantenho, né, fazendo cursos, né, agora meu foco é total curso de empreendedorismo, porque no início a gente faz muito curso, assim, de técnica para melhorar a nossa técnica e tudo mais, mas hoje o meu foco é total em cursos de empreendedorismo, para eu Pensar em crescer estratégia como de crescimento. crescimento, eu fiz um agora fui agora a São Paulo em fevereiro, então estou sempre buscando essas estratégias e sempre pensando em como a minha equipe está alinhada e como elas estarem, assim, com bem-estar também, felizes de estar Falando a ali mesma trabalhando. língua, né, com a Exatamente. mesma Porque elas precisam ser, eu atendendo também, né, sim, precisa a ser exatamente extensão igual. Uma extensão, exatamente, que se não for, não é a mesma não é um coisa, né. protocolo. E realmente, assim, eu não tenho nenhuma reclamação sobre isso, assim, das pacientes. Elas ficam 4 meses ali comigo, ou 3, depende do tempo de tratamento, e elas falam: "Ó, realmente é tudo igual, né, todas estão alinhadas, tá todo E mundo". você tem essa preocupação de ter esse feedback também das Das pacientes. pacientes, eu vou ouvi-las, né, entender se tá tudo bem. E graças a Deus a gente tem caminhado aí bem e acredito que a equipe vai crescer, com certeza. Carol, você é um super case de sucesso aqui Ai, da Unição obrigada, viu. José. Super case de Ai, que sucesso, acho bom. que bom que você e também investindo aqui, né, da Exatamente. nossa tá lá na Barra, mas está aqui também, está em Tô Bangu, trazendo aqui, trabalho de qualidade, com oferecendo certeza. serviço de qualidade aqui para nossa região, Sim, com que também certeza. precisa de coisas Precisa muito muito, com boas, né, certeza. e A que minhas tem pacientes sempre brincam: "Vai pra Barra, vai abandonar a gente". Eu falo: "Não, gente, eu não, nunca vou sair de Bangu, vou estar sempre aqui. Aqui é a clínica é mãe, a base, é a é a base, base, é é o sempre aqui, QG, é é o o que QG de Bangu, com certeza". E eu falo que Bangu, gente, é um local fácil de chegar, porque tem sim, o trem, tem a Brasil, que eu moro em Campo Grande é um local um pouco ruim é, de um pouco mais chegar. para lá, É, mas, pô, Bangu não também, tem errado. mas eu amo Campo Grande, sabia? Não, Campo Grande é ótimo, pra morar, assim, acho que é Sim, ótimo. eu acho que se você Pra trabalhar, chegar que é fizer ruim. tudo lá É. agora o problema é que tudo é longe de Campo Grande, É. inclusive Campo Grande é longe de Campo Eu Grande, moro em Campo o do Grande. outro lado de Campo Grande. É muito longe, e o trânsito é horrível, enfim, vamos pra essa parte. Agora com aquelas obras Ai, nem todas, falo, demora 1 hora pra chegar quase. mas é muito bacana ouvir sua história, isso, fortalece muito a gente, né, Sim, saber que tem mulheres fazendo coisas muito bacanas, coisas sim. desafiadoras. E uma coisa também importante que eu esqueci de perguntar, Aham. tem alguém na sua família que é empreendedor? Ninguém. Herdou? Porque tem muito isso, né, que a pessoa fala: "Ah, mas Tem, fulano já tem uma veia da família". teve. Eu acho que é por isso que eu tive que trabalhar muito na terapia, de romper essas crenças limitantes mesmo, Sim. né. Porque meu pai, eu me inspirei no meu pai para ser funcionária pública, meu pai é funcionário público, minha mãe também trabalha no serviço público, então eu fui de início, né, Fazendo o que fazendo o o ciclo da natural. família. Exatamente, meu marido também é servidor público, então assim, eu fui indo na coisa natural. Mas aí quando eu quis empreender, até meus pais "Ué, ficaram como meio assim, assim? acharam estranho. Ninguém nunca fez isso aqui". É, ninguém assim, nem tio, eu acho que não tem ninguém. Eu só tenho uma prima que é fisioterapeuta, que ela inclusive foi a minha inspiração para ser fisioterapeuta, que ela é um Sim. pouco mais velha que eu, mas também nunca empreendeu, ela sempre trabalhou em hospital, né, e tudo mais.
mas não tem absolutamente ninguém. Então, assim, Então eu tô você meio é que a sendo história da família, tá mudando o tô curso da mudando. família. Muito bom isso, Totalmente. muito legal, Carol. Parabéns, Obrigada. parabéns, muito obrigada por ter Obrigada aceito o pelo nosso convite, uma convite. história super inspiradora pra Que gente, bom. para todo mundo que tá pensando aí em empreender, abrir o seu negócio, cuidar da vida das pessoas, e tudo tem a ver com propósito, né, a gente vê que você fala Certeza. com muito amor, Aham. tanto sobre as mulheres que você cuida, como as mulheres que trabalham com você, Sim. sobre o seu propósito de vida. Sim, E aí tudo faz sentido. com Quando a gente tem certeza. propósito, a gente impacta a vida das pessoas. E eu sempre Verdade. falo que aqui eu tenho uma métrica, sabe, aqui Hã. nesse podcast. Se eu ficar arrepiada, Hã. se meu olho encher de lágrima, é porque o Hã. negócio Ih, foi é de bom. verdade. Então, Então foi bom? foi bom. E Ai, que hoje, bom. gente, nosso último episódio, né, do nosso podcast Edição Mulher. Para quem não reparou, hoje eu decidi vir sem. Opa! Eles brigam comigo. Decidi vir sem maquiagem, porque a gente falou esse tempo todo aqui sobre diversos tipos de violência que as mulheres sofrem, né. A gente queria ficar aqui, Carol, durante esse mês, eu até conversei aqui com a outra entrevistada, que a gente espera um dia ficar um mês de março, assim, só falando de maquiagem, Sei. de viagem, só de coisas, assim, bacanas do universo feminino, de cabelo, mas infelizmente a gente precisa tratar de coisas difíceis, de Sim. assuntos difíceis, de Uhum. assuntos, eh que ainda dão aquele nozinho na garganta. Uhum. E uma das coisas que a gente teve aqui como nosso grande eixo norteador é a gente se livrar dessas amarras, dessas crenças, Exatamente, que limitantes, né. colocam, a figura da mulher, né. Por que que a Uhum. mulher não pode ser dona do seu próprio negócio? Sim. Por que que a mulher não pode empregar só negócio? Por que que a mulher não pode, querer fazer algo diferente do seu marido? Sim. Por que que a mulher, eh é obrigado a ter filhos? Será que Sim. a gente tem mesmo que ter filhos? É uma obrigação, é uma pressão? A gente tem que Exatamente. casar? É. Não. Então, a gente é obrigada a usar maquiagem todo dia? Não. E aí hoje, no último episódio, eu decidi vir sem maquiagem. Eu sempre tô aqui maquiadíssima, Sim. às vezes tem uma maquiadora, às vezes sou eu quem Sim. faço, e hoje eu decidi vir sem, porque hoje também não deu tempo. Sim. Hoje foi um dia em que eu precisei ser mãe. Uhum. E eu preferi usar o meu tempo com a minha filha do que ficar me maquiando. E o podcast aconteceu e deu tudo certo, Tudo viu, gente? Existe vida tá também sem maravilhosa. maquiagem. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente durante, esses episódios do mês de março. A gente espera que aquilo que a gente tratou aqui, de alguma forma tenha chegado até aí na sua casa, tenha te afetado de alguma forma, tenha inspirado pessoas, que esse também é o nosso principal propósito. E se você não conhece ainda o nosso podcast, vai assistir o da Carol, É isso. é seguidor, você que é seguidora da Carol, Sim. vai lá, assiste o podcast dela, mas assiste aqui o podcast Uni São José também, a gente trata de diversos assuntos voltados para o universo acadêmico, para o universo feminino, para questões sociais aqui da nossa região. Você que não curtiu ainda a página da Uni São José no Instagram, vai lá, @Uni São José, a nossa página, a gente também tem um canal no YouTube, enfim, a gente está em tudo quanto é canto. Sim. Obrigada, Carol, é um Ai, case de obrigada. sucesso aqui da Uni São José e a Ai, tô gente muito fica muito feliz. feliz. Parabéns aí para a professora Vera, que é coordenadora do curso. Verdade. Manda um beijo para ela, Um vai. beijo, Vera, um beijo, Dani, um Isso, beijo pra todos os professores. isso, do curso de fisioterapia, porque a gente às vezes não tem dimensão Sim, das coisas que a gente faz aqui na faculdade, quanto elas se expandem, né, e verdade, alcançam tantas pessoas. E essa é a verdade. missão aqui da Uni São José, transformar vidas através da educação, tá bom? Gente, beijo, se despede aí do seu povo. Gente, obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite, estou muito honrada, fiquei muito emocionada quando eu recebi, eu lembro quando eu recebi o convite eu estava rindo sozinha pro celular, as meninas trabalham comigo, falou: "Cara, você tá rindo sozinha pro celular?" Falei: "Gente, estou muito emocionada e tal", elas ficaram super felizes também, porque estudaram aqui. E assim, se eu puder deixar um recado mulheres, sejam independentes, vivam a vida da forma que vocês se sentirem bem, não dependam de ninguém, tenham o seu próprio negócio ou a sua própria vida da forma que vocês quiserem, porque a gente merece ser muito feliz Merece. e merece também ser aquilo que a gente quer ser, não o que os outros A querem gente que a gente nasceu para seja. brilhar. Com certeza. Tchau, gente. Beijo.